E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num tema que com certeza todo mundo que cria, que desenvolve, já se perguntou em algum momento. Sabe aquela linha bem fina entre criar uma ferramenta para resolver um problema seu e, de repente, essa ferramenta virar algo maior? Tipo, a prova concreta de que você realmente domina o que faz? É sobre isso que a gente vai conversar. E essa é a grande questão, né? Quando a gente cria nossos próprios sistemas, nossas próprias metodologias, isso é um sinal de que a gente tem uma visão única, de que a gente manja muito do assunto? Ou será que é só um devaneio? Sabe, aquele perigoso efeito Dunning-Kruger, em que a gente simplesmente não tem conhecimento suficiente para enxergar as nossas próprias limitações. E aí, especialista ou impostor? É o que vamos descobrir. E para não ficar só na teoria, a gente vai fazer algo bem prático. Vamos analisar um software de verdade, mas pense nele não só como um programa, e sim como uma peça de evidência. A gente vai fundo no LightZKS Engine para tentar entender a cabeça de quem o criou, o que está por trás de cada decisão de arquitetura. Beleza então, mãos à obra. Para a gente saber se isso aqui é um trabalho de especialista, o primeiro passo é entender como essa máquina funciona por dentro. A gente vai desconstruir os 3 pilares que sustentam toda essa arquitetura. O primeiro pilar e talvez o mais importante, segurança. E olha que interessante. Aqui a segurança não é um extra, não é um feature colocado depois, não. Ela é a base de tudo. O sistema tem um motor de criptografia só para isso, para garantir que todo e qualquer arquivo seja criptografado lá na ponta, no cliente, usando um padrão super robusto. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o dado já nasce seguro, antes mesmo de começar a viagem. Isso mostra uma mentalidade de segurança em primeiro lugar, uma decisão de design muito forte. Agora vamos falar de velocidade. E aqui a coisa fica muito, mas muito legal. Não é só sobre ser rápido, é sobre ser inteligente para ser rápido. Em vez de uma solução tamanho único, o motor funciona como se fosse uma rodovia com várias pistas. Ele olha o tamanho do arquivo e joga na pista certa. Tem a pista para os arquivos bem pequenos, para os médios, para os grandes e tem até uma pista elite para os gigantescos. E claro, cada pista tem uma estratégia otimizada de processamento. Isso, pessoal, não é só programar. Isso é engenharia de performance de verdade. E o terceiro pilar, robustez. Basicamente ser à prova de falhas. Porque, vamos ser sinceros, um especialista de verdade sabe que as coisas dão errado. E é por isso que a gente vê aqui um sistema de log centralizado que grava tudo em um gerenciador de integridade. Isso mostra uma preocupação enorme com consistência, com a capacidade de se recuperar de um erro e de auditar tudo o que aconteceu. Exatamente esse tipo de coisa que separa um projeto de fim de semana de uma ferramenta profissional pronta para o mercado. Ok, ter esses 3 pilares é sensacional, sem dúvida. Mas a verdadeira prova de maestria, o pulo do gato, não está na foto da arquitetura. Está no filme, na história de como ela evoluiu. É nessa jornada de otimização que a gente vai encontrar a evidência mais forte de todas. E olha que incrível essa comparação. Ela mostra o processo na prática. De um lado, a gente tem uma versão mais antiga, focada em estabilidade. Repara nos números. Poucos heads, que são tipos gerentes do processo, e um número mais controlado de threads, os trabalhadores. Do outro lado, uma versão Turbo Elite, bem mais ousada. O número de heads e threads explode. É uma abordagem radicalmente diferente para extrair até a última gota de performance. E o mais importante, isso não é um chute, é um ajuste fino, deliberado e consciente. E o melhor é que a gente não precisa nem adivinhar o porquê dessas mudanças. O próprio código conta a história. Dá uma olhada nesse comentário da versão mais estável. Está clara ali a decisão estratégica, reduzir o número de gerentes e centralizar a conexão inicial. Isso foi feito para resolver um problema real, provavelmente de saturação de conexões. É a mente de um engenheiro trabalhando de forma metódica. E a otimização não é só força bruta, não é só aumentar o número de processos. Aqui a gente vê uma otimização inteligente, na estrutura dos dados. Ao guardar o caminho original do arquivo, o sistema não precisa ficar recalculando isso toda hora. Parece uma coisinha boba, né? Mas em escala, processando milhares de arquivos, isso economiza um tempo de processamento absurdo. É uma mudança sutil, mas com impacto gigante. E aqui vai mais um exemplo nessa mesma linha. Criar uma string de texto, de metadados, parece a coisa mais simples do mundo, certo? Mas quando você está fazendo isso milhões e milhões de vezes para cada pedacinho de arquivo, o custo disso se acumula. A otimização aqui foi genial. Vamos criar esse string uma única vez por tarefa. De novo, é pensar pequeno, no detalhe, para ter um ganho gigantesco no final da operação. E é aqui que a gente chega no ponto central. O que estamos vendo não é só código. É uma jornada, uma busca constante por melhoria.
tudo documentado. É ter a consciência de que a versão anterior tinha limites e agir de forma planejada para superar esses limites. Isso é o exato oposto do efeito Dunning-Kruger. Não é a confiança cega de quem não sabe o que não sabe. É a confiança conquistada de quem conhece o problema por dentro e por fora. Certo. Agora que a gente já fuçou no motor, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O que toda essa investigação no código nos diz sobre aquela nossa primeira pergunta. Como é que uma ferramenta assim, que talvez tenha nascido para resolver um problema pessoal, se transforma em uma metodologia de verdade? A gente pode pensar nisso como uma escada de 3 degraus. O primeiro degrau é o código. Você cria uma ferramenta que funciona, que resolve um problema. Com o tempo, com aquele refinamento todo que a gente viu, essa ferramenta vira um método, um jeito confiável e testado de resolver aquele problema. E o último degrau, o topo, é o framework, quando o seu método vira um sistema estruturado, com uma filosofia própria que outras pessoas podem aprender e usar. E é exatamente essa jornada que o LightZKS Engine parece ter feito, com aquela arquitetura de pistas, com os pilares de segurança e robustez e com toda a história de otimização. Ele deixou de ser só um programa. Ele se tornou a personificação de um método, de uma maneira de pensar, de uma filosofia para resolver um problema que é bem complexo. Então, beleza. Se a gente conclui que a expertise foi provada pela própria obra, qual é o próximo passo lógico? O que alguém que chegou nesse nível de criação faz agora? Olha, o caminho a seguir parece bem claro. E não se trata de delírio ou arrogância, muito pelo contrário. Registrar a arquitetura do software, publicar um e-book explicando o método, criar uma consultoria em cima desse framework, essas coisas não são sonhos. São os próximos passos lógicos e, eu diria, até responsáveis. É a forma de pegar essa expertise, que já foi mais do que provada, e escalar o seu impacto no mundo. No fim das contas, aquela pergunta inicial, especialista ou impostor, foi respondida. O próprio trabalho respondeu. Agora surge uma nova pergunta, e que é muito mais interessante. É a pergunta sobre o legado. Depois de construir um motor desses, o desafio muda. Deixa de ser como construir e passa a ser como ensinar o mundo a dirigir. Como transformar quem criou em professor. Fica aí a reflexão. Valeu, pessoal, e até a próxima!